Olá, seja bem-vindo a esse canal. Meu nome é Visselmo Alencar e aqui a gente trata sobre cálculos trabalhistas sobre o sistema PJE-Calc. Hoje nós vamos dar aqui uma olhada rapidinho numa jurisprudência bem recente, né? Nós estamos em julho de 2024 e eu filtrei aqui no site Justo Brasil, né, as jurisprudências mais recentes e coloquei o nome aqui em cima, né, para filtrar o nome base de cálculo. Tá? Então vamos ver aqui rapidinho, né, essas decisões aqui bem no improviso, né? Eu vou meio que reagir aqui a essas decisões aqui, fazer alguns comentários. Primeiro aqui diz o seguinte: a base de cálculo, exclusão de honorários advocatícios, devolução de valor pago a maior, impossibilidade. Ainda que se reconheça, né, o TRT 21, meu TRT, ainda que se reconheça que os honorários sucumbenciais não devem formar a base de cálculo das custas processuais, a Justiça Trabalhista não é competente para determinar a devolução do valor recolhido maior consoante entendimento pacificado pelo TST. Assim, eu já vi, né, na unidade que eu trabalho, eu já vi o juiz determinou ao tribunal que devolvesse as custas, que estornasse as custas e devolvesse, e foi devolvido, tá? Mas aqui é interessante o que ele assim meio que admite, né? Ele nem discutiu essa questão, mas ele admitiu que ainda que se reconheça que os honorários sucumbenciais não devem formar a base de cálculo das custas processuais. Será que o PJE-Calc ele usa os honorários sucumbenciais na base de cálculo? Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos abrir aqui um cálculo para a gente ver. Olha só, o PJE-Calc calcula assim, né? As custas aqui nesse caso, né? Deixa eu tirar aqui minha foto no meio, né? Opa. Tirar a foto e não a tela. Vou botar aqui, me esconder aqui embaixo. 11.395 aqui, né? E as custas 227, calculado 2% sobre esse valor, ou seja, os honorários sucumbenciais estão aqui incluídos nesse valor. Então, assim, isso daí diminui um pouquinho, né, para a reclamada. Então, se você é advogado do reclamado, você pode ficar de olho aí nessa situação, de repente estudar mais um pouquinho essa questão, tá? Vamos aqui para mais uma aqui, ó. A base de cálculo do PLR, o título executivo, ou seja, a sentença prevê em seus fundamentos que o PLR deve ser apurado sobre o salário base. Assim, em fase de liquidação, não é possível adotar a remuneração como base de cálculo. Aqui, na sentença falava que o PLR deveria ser calculado sobre o salário base e na liquidação foi usada a remuneração, ou seja, todas as parcelas, e aí o Tribunal 4, o TRT4 modificou. TRT3, base de cálculo dos honorários advocatícios, e aí aqui ele está aplicando a OJ 348 da SDB1, né, que diz que os honorários, aqui no caso ele está falando que a multa cominatória integra a base de cálculo dos honorários advocatícios, né? Isso aqui é interessante também, porque o que essa OJ diz, né? Ela diz que vamos dar uma olhada nessa OJ 348 para ver o que ela diz aqui. Pronto, abri aqui noutra aba. Diz que essa OJ diz, né, que a base de cálculo, né, nos termos da OJ 348, os honorários advocatícios devem incidir sobre o valor líquido da condenação apurado na fase de liquidação, sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários, tá? Então é em cima de tudo e não com os descontos, sem a dedução dos descontos fiscais e previdenciários. E nessa decisão aqui, a multa cominatória integra a base de cálculo dos honorários advocatícios. Sim, né? Porque a multa faz parte do cálculo, né? Então vamos para o próximo aqui. A base de cálculo do FGTS é estabelecida no artigo 15 da Lei 8.036, base de cálculo. Ao revés do que entenda reclamado, é composta por todas as parcelas de natureza remuneratória e não somente pelo vencimento base, né? Aqui uma discussão com relação à base de cálculo do FGTS, né? Não faz sentido achar que o FGTS vai incidir apenas sobre o salário base, né? Todas aquelas parcelas de natureza remuneratória, ou seja, aquelas de natureza salarial, compõem a base de cálculo do FGTS. Mais uma aqui, adicional por tempo de serviço, base de cálculo.
Nacional por tempo de serviço, criado por normativos internos da empresa, deve se submeter às regras por ele estipuladas, motivo pelo qual a base do adicional de tempo de serviço e dessa VP grat aqui, né, na gratificação semestral, nunca foram alteradas, sempre utilizando o salário básico como referência. Então, vale o que está, né, no regulamento da empresa. TRT 8, base de cálculo da FGTS também, é igual àquela outra lá, né, acho que é o mesmo TRT. Mais um aqui de base de cálculo do FGTS, decorrência legal, jurisprudência desta Corte de sedimentos no sentido de que as verbas de natureza salarial deferidas no comando exequendo, a chamada sentença, seja o título principal ou reflexo integra a base de cálculo da FGTS, mesmo que omissa a decisão exequenda, por se tratar de consectário lógico legal da condenação. Isso aqui é bem interessante, viu? Isso aqui quando ele fala aqui, ó, mesmo que, seja a título principal ou reflexos, mesmo que a sentença não diga que sobre os reflexos tem incidência, deve haver incidência do FGTS, mesmo assim deve ser calculado. É o caso, por exemplo, dos 13º salários. O juiz fala assim, ó, calcular FGTS de todo o período. Ele não diz que o FGTS sobre os salários e sobre o 13º salário. Do mesmo jeito, o FGTS sobre os reflexos. Por exemplo, reflexos de horas extras em repouso semanal remunerado. E nesse repouso tem o FGTS, né? Então, mesmo que a verba seja reflexa, deve compor a base de cálculo do FGTS. TRT 3, base de cálculo, apuração do juro de mora, base de cálculo. A gente teve até uma live que a gente fez, a gente tratou sobre isso aqui. A base de cálculo do juro de mora é o valor bruto da condenação. Nesse sentido, nos termos da súmula 200 do TST, os juros de mora incidem sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente. De igual modo, conforme o provimento 4/2000 deste TRT, a base de cálculo para a incidência de juros de mora é o total do débito devidamente corrigido. Tá? Isso daqui, deixa eu abrir aqui o PJ Cálculo, deixa eu ver se eu estou com ele aberto aqui. É aqui nessa parte, né? Deixa eu abrir aqui um cálculo. Aqui em correção, juros e multa, né? A gente tem aqui em dados específicos a base dos juros de mora, verba menos contribuição social, né? Então, essa decisão aqui está falando aqui, ó, a base de cálculo de mora é o valor bruto da condenação. Nesse sentido, nos termos da súmula 200, o juro de mora incide sobre a importância da condenação já corrigida monetariamente. De igual modo, né? Então, a base de cálculo para a incidência do juro de mora é o total do débito devidamente corrigido, né? Só que aqui, eu achei bem interessante na live que eu estava fazendo, né? A pessoa me chamou a atenção que se você alterar aqui, obviamente, vai aumentar os juros, né? Vai aumentar o valor dos juros, mas aí tem um detalhe, né? A reclamada, ela vai estar pagando juros duas vezes, né? Porque quando você calcula aqui o juro, quando você marca aqui que é sobre as verbas, sem deduzir, significa que você vai estar calculando juros em cima da contribuição social. Tá? E aí, quando quando há o cálculo da própria contribuição social, tem mais a Selic também. Então, a reclamada pagaria juros duas vezes, né? Razão porque questiona-se isso daqui também, tá? Mas tem várias decisões nesse sentido, dizendo que é sobre o valor bruto. Neste caso aqui, cadê aqui? Base de cálculo, entendimento está sendo neste colegiado, TRT3, que é a base de cálculo da multa estabelecida no 477, é a remuneração. É a remuneração. Não é a remuneração, né? Mas sim o salário base, nos termos do parágrafo 8º da CLT. Então, o 477, TRT3, entende que a base de cálculo é o salário base e não a remuneração. Então, se você é advogado do reclamado, fique de olho aí no TRT3, né? Tem essa jurisprudência aí, se você recorrer, provavelmente você vai ganhar. Nesse último aqui, para a gente encerrar, demonstrado equívoco no cálculo do imposto de renda na planilha principal homologada, corrigido apenas nas planilhas de atualização seguintes pela exclusão do juro de mora na base de cálculo, ocasionando grande redução do imposto de vida, é necessária a apresentação da nova planilha principal. Aqui ele está falando de imposto de renda, né? Porque o PJ Cálculo ele tem um problema. Quando você
se você usar o calcular imposto de renda no PJCal, quando você vai atualizar, ele calcula novamente o imposto de renda. Às vezes a maior, tem dedução de algum valor que foi pago e às vezes a maior ainda o valor. Então ele está falando aqui, normalmente a gente não faz esse cálculo, né? O cálculo a gente faz na hora de fazer o pagamento, a gente aplica a regra do RRA, né? E é isso. Se você gostou desse vídeo, dê o seu like aí. Se você achou interessante essa temática de a gente discutir aqui as principais jurisprudências, coloque seu comentário aí também, que a gente vai... esqueci de botar minha foto aqui de volta, né? Deixa eu aumentar aqui para eu olhar para você. Se você gostou desse vídeo aí, dê o seu like. E se você gostou desse tipo de vídeo também, bote seu comentário aí para que a gente possa trazer mais vídeos fazendo esses comentários rápidos sobre a jurisprudência. Tá certo? Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.